Desanimado? Nunca. Isso acontece muito. Muitas vezes nós estamos desanimados e pensamos até em desistir das coisas. Mas, como dizia o pastor João, nós devemos bater o pé no chão e dizer: não desista. O pastor John Harmon, irmão da tia Jeanne, ele sempre falava assim. Ele faleceu em 2018 e sempre nós, quando ele vinha aqui e pregava, ele sempre repetia isso, né? Não desista. E ele batia o pé no chão, né? E dizia: não desista. Sempre avante. Ele provavelmente se inspirava no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui em Atos, capítulo 18, versículos 1 a 6, Paulo, ele tinha um ministério que não era fácil. E eu acho que Paulo muitas vezes pensou em desistir, porque era muita luta. Mas, como a gente pode perceber aqui nesse parágrafo que nós lemos, ele tinha alguns incentivos que o sustentavam e impulsionavam. E esses incentivos são o companheirismo de amigos como Áquila e Priscila, o apoio de Silas e Timóteo, que faziam parte da sua equipe, e também Paulo não era impulsionado e motivado até mesmo pela própria resistência dos judeus. A própria resistência dos judeus fazia com que o seu ministério fosse impulsionado e se transformava em uma motivação para ele não desistir. Então vamos ver aqui o primeiro incentivo, o companheirismo. O companheirismo de Áquila e Priscila era um incentivo para que Paulo não desistisse. Esse incentivo o sustentava e impulsionava. Nós vemos nos versículos 1 a 3 que quando Paulo deixou Atenas, lembra que ele estava na sua terceira viagem missionária, ele tinha passado por uma tentativa de apedrejamento lá na Macedônia. Lá em Atenas ele ficou revoltado com a idolatria do povo, mas ele pregou aquele famoso sermão do Deus desconhecido, e ele estava lá, aí ele deixou Atenas e foi para Corinto. E lá em Corinto, na cidade de Corinto, que ficava bem ao sul ali da Grécia, né, bem lá na pontinha, ali embaixo do mapa, ele encontrou um judeu que chamava Áquila e a sua esposa Priscila. Ele era natural do Ponto, eu acho que Ponto era algum lugar mais ou menos ali para cima de Éfeso, ali na Ásia Menor, para aqueles lados ali, mas só que ele morava em Roma, na Itália. E o Cláudio, o imperador Cláudio, ele tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Então por isso ele teve que sair de Roma, ele era judeu, e com sua esposa Priscila, então foram lá para Corinto. E Paulo os encontrou lá, encontrou esse casal ali, e eles tinham a mesma profissão, o mesmo ofício. Eles eram fabricantes de tendas. Então Paulo era fabricante de tendas e o Áquila também fabricante de tendas. Então ele foi morar junto com eles, né, trabalhando ali. Provavelmente Áquila já estava estabelecido ali em Corinto, já tinha lá a sua oficina. Então Paulo era uma mão de obra útil, né? Então Paulo, ele chegava no lugar, ele ia procurar emprego. Ele foi lá procurar emprego e achou ali com Áquila e Priscila. Mas o Áquila, se é que ele se tornou patrão do Paulo, não sei, né? Não falo os detalhes aqui, mas eles se tornaram muito mais do que isso, se tornaram amigos. E essa amizade, esse companheirismo, se tornou então, com certeza, um incentivo, uma motivação que impulsionava Paulo para ele não desistir do seu ministério. Esse casal, Áquila e Priscila,
eles compartilhavam com Paulo do mesmo amor à obra de Deus. A gente pode perceber isso se a gente for lendo um pouco mais para frente, ali em Atos capítulo 18, nos versículos 18 e 19, a gente vê que Paulo, quando ele navegou para a Síria, né, estava voltando da terceira viagem missionária, então ele navegou para a Síria, ele levou em sua companhia Áquila e Priscila. É interessante aqui porque inverte o nome, né? Coloca Priscila na frente. Isso não era comum, colocar a mulher na frente do homem, né? Mas aqui falou Priscila e Áquila. Em outras citações também fala isso. Então a Priscila era, pelo jeito, né? Ela era assim, ela tinha uma certa liderança ali no seu lar, né? Mas, é claro, submissa ainda a seu marido. Então ele os deixou ali em Éfeso, né? Eles passaram lá por Cencreia, aqui diz, né, em Atos 18 a 19, e Paulo, ele rapou a cabeça ali, tirou, né, os cabelos, porque ele tinha um voto, e então os judeus costumavam fazer isso, né? Eles deixavam o cabelo crescer, era o voto do nazireu, né? Deixavam o cabelo crescer, e depois eles cortavam esse cabelo e ofereciam. Não sei o que eles faziam com o cabelo, não sei se fazia peruca, né? Alguma coisa, mas era oferecido a Deus, não sei se queimava no altar, mas era um voto, né? Então Paulo, ele fazia isso, ele era judeu e de vez em quando fazia votos. Então ele fez ali aquele voto na cidade de Cencreia, e aí, chegando lá em Éfeso, deixou Priscila e Áquila. Então pode ver que eles o acompanharam, né? Quando Paulo saiu lá de Corinto, eles foram juntos, esse companheirismo. Um pouco mais para frente, em Atos 18 ainda, nos versículos 24 e 26, a gente vê que Paulo, ele já tinha ido embora, né? De Éfeso, mas o Áquila e Priscila ficaram lá. E chegou lá um certo pregador judeu chamado Apolo. Ele era muito eloquente, ele era poderoso em palavras, ele sabia pregar muito bem. E ele era de Alexandria, diz aqui, né? Lá do Egito, morava lá. Mas ele então começou a pregar na sinagoga e convencer as pessoas, né? Mas só que ele tinha uma deficiência de informações. Ele só conhecia a pregação de João Batista, porque João Batista ficou muito famoso. A pregação de João Batista se espalhou entre todos os judeus, e João Batista pregava, né, para se arrependerem, todos se arrependerem, porque era chegado o reino de Deus, e que era para as pessoas praticarem atos dignos de arrependimento, porque Deus já estava com o machado na árvore, né, e toda árvore que não produzisse bom fruto, ela seria cortada e lançada no fogo, e que depois de João Batista viria outro, né, que João Batista, ele foi apelidado de Batista porque ele batizava, né, ele batizava as pessoas com água, e ele falava, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, e eu vou, ele, né, esse que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então era isso que Apolo estava pregando, com certeza. Apolo conhecia essa pregação, ele estava convencendo as pessoas, e o Áquila e a Priscila estavam na sinagoga numa dessas pregações, ficaram ouvindo a pregação do Apolo, e no final eles chamaram ele de lado e falaram, irmão, deixa a gente falar uma coisa aí, está faltando alguma coisinha aí na sua pregação, é muito boa, né? Você prega muito bem, né? Você é muito eloquente, né? Só que está faltando um detalhe aí. Esse que João Batista anunciou, ele já veio. Ah, já veio? Né? Sim, já veio. Ele é Jesus. Então eles explicaram, né, para o Apolo. Aí sim o Apolo, então, ele começou a pregar e falar de maneira mais completa, né? Falando de Jesus. Vocês sabem que naquele tempo as informações era mais difícil de correr, né? Não era igual agora que você já coloca lá na internet, né, e já acontece. Então foi muito importante isso que Priscila e Áquila fizeram. Percebam então o amor que eles tinham à obra, né, a ponto de chamar lá o grande pregador e explicar para eles o caminho
o caminho de Deus, né, de maneira mais precisa. A gente vê também em Romanos, capítulo 16, versículo 3, que Paulo, na sua carta aos Romanos, ele pede para saudar Priscila e Áquila. Pode ver aqui que ele coloca Priscila na frente de novo, né? Priscila e Áquila. E ele chama eles de cooperadores em Cristo. Então, eles eram cooperadores de Paulo. Paulo chama eles de cooperadores. Então, aqui a gente vê que quando Paulo escreveu, Paulo já estava em Éfeso novamente, e Priscila e Áquila já estava de volta em Roma, já foi permitido, né, eles voltarem para Roma, e eles estavam ali, e Paulo então fala para saudá-los. Em 1 Coríntios 16, 19, também eles são mencionados, Áquila e Priscila, e fala que havia uma igreja se reunindo na casa deles. Então, Paulo escreve para Corinto, e ele fala que Áquila e Priscila estavam saudando os coríntios, né? E a igreja, toda a igreja que se reunia na casa deles. Então, eles eram assim, eles tinham, assim como Paulo, né, o mesmo amor pela obra, se tornaram amigos, companheiros não só de ofício, né, do trabalho secular, mas agora também do ministério eclesiástico. Essa profissão que eles tinham era uma profissão muito útil de fabricante de tendas, porque para quem viajava, como Paulo, por exemplo, que era um missionário, era importante ter uma profissão assim, porque era uma profissão que ele chegava em qualquer lugar, ele tinha serviço para fazer. Então sempre tinha alguma coisa ali para consertar uma sandália, para consertar uma tenda, para fazer uma tenda, né, para os comerciantes, né, tinha aqueles festivais, então sempre tinha isso, e era uma profissão muito prática, porque ele precisava, como ferramentas, só uma faca bem afiada, um sovelo, que era usado para furar, né, o couro, agulha, linha, todas essas ferramentas ele podia carregar numa bolsa de couro, numa bolsa pequena. Então era muito útil essa profissão de Paulo. Então esse companheirismo, né, de Paulo e Áquila e Priscila foi muito importante, com certeza, para que ele fosse incentivado e para que fosse sustentado aí nesse ministério. Um segundo incentivo que sustentou e impulsionou Paulo para que ele não desistisse do seu ministério é o apoio de Silas e Timóteo. Aqui são mencionados Silas e Timóteo, mas na verdade era toda a equipe. Mas aqui são destacados esses dois, Silas e Timóteo. Nos versículos 4 e 5, Atos 18, versículos 4 e 5, continuando ali a leitura, diz que todos os sábados, Paulo, ele discorria na sinagoga, ele pregava, estava morando com Áquila e Priscila, e pregava todo sábado na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, porque gregos, né, também frequentavam a sinagoga dos judeus, eles chamavam de prosélitos, porque eles eram estrangeiros, mas eles adotavam, né, o judaísmo. Então Paulo ia pregar, mas quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, né, porque eles tinham ficado na Macedônia enquanto ele estava em Atenas e depois chegou em Corinto, mas ele mandou chamá-los, e quando eles chegaram, o Silas e Timóteo, aqui diz que ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Então, a chegada de Silas e Timóteo ajudou com que ele pudesse se entregar totalmente à palavra e pregar melhor ali, testemunhando que o Cristo é Jesus, testemunhando isso aos judeus. Tem uma outra versão da Bíblia, que é a versão Almeida Corrigida e Fiel, em que esse versículo, versículo 5, ele é traduzido assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, quando chegaram Silas e Timóteo, ele foi
impulsionado no Espírito, ele ganhou um impulso, né, no seu espírito, um ânimo a mais para ele poder pregar. Quando a gente observa esse contexto, né, que Paulo estava trabalhando, né, fazendo tendas, tudo, a gente pode pensar assim, bom, Silas e Timóteo chegando lá, então provavelmente eles podiam fazer ali algum trabalho, e Paulo então ficava mais livre, né, despreocupado ali do algum trabalho que ele fazia ali de fabricar tendas, ele ficava mais livre para poder estudar e pregar a palavra. Isso provavelmente acontecia mesmo, né? Então eles compartilhavam ali o trabalho. Mas só que observando um pouco melhor, e também olhando um contexto mais amplo, a gente pode entender também que o fato de Silas e Timóteo terem chegado, deixou Paulo mais tranquilo no seu espírito, menos preocupado, porque Paulo, quando a gente lê aqui tudo que aconteceu, lê as histórias em Atos, lê as cartas de Paulo, a gente percebe muito da personalidade dele, e parece que Paulo era um homem um pouco ansioso, ele tinha um pouco de ansiedade, acho que não um pouco, ele tinha muita ansiedade, e então quando eles chegaram, Paulo ficou mais à vontade, a sua ansiedade foi aliviada, e assim ele podia pregar melhor, né? Se dedicar mais. Pode ser isso também que está querendo dizer, porque olha, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13, ele está falando para os coríntios, que ele estava preocupado com Tito, né, o outro que era da sua equipe, e ele fala que quando Tito chegou, ele está falando isso para os coríntios, quando Tito chegou, eu fiquei mais tranquilo, eu fiquei mais à vontade. Diz assim esses versículos em 2 Coríntios capítulo 2, 12 e 13, que quando ele chegou em Trode, ele foi lá para pregar o evangelho, e uma porta abriu para ele pregar o evangelho, mas ele não estava com tranquilidade no seu espírito. Então, mesmo que a porta estivesse aberta para ele pregar o evangelho, ele não conseguiu fazer isso, porque ele não ficou tranquilo no seu espírito, porque ele estava preocupado com Tito, que ele queria notícias dele, né? Então ele deixou de pregar o evangelho ali e partiu para Macedônia, foi para Macedônia em busca do Tito, né? E aí quando o Tito chegou, continuando a história, né? Aí ele se sentiu mais tranquilo. Então ele tinha esse problema, assim, né? Ele tinha um grande problema aí de preocupação, de ansiedade. E quem não tem? Não é verdade? Todos nós temos alguma ansiedade. Ele também se preocupava muito com a saúde do Timóteo. Quando ele escreve para o Timóteo, em 1 Timóteo 5, 23, ele fala para ele cuidar da saúde dele, né? Inclusive é uma passagem polêmica, porque ele fala para o Timóteo, não bebe só água, bebe também um pouco de vinho, né? Aí algumas pessoas que querem beber falam, tá vendo? Paulo mandou o Timóteo beber vinho, né? Mas a gente tem que olhar o contexto. Bom, o contexto é que naquele tempo não tinha água tratada como nós temos hoje, né? Então pode beber água hoje que é tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Mas naquele tempo havia muito problema de água contaminada. Então eles bebiam vinho muitas vezes no lugar da água, porque o vinho tem álcool, né? O vinho fermentado, né? E o vinho então ajudava ali matar as bactérias, né? O álcool, né? Então ajudava. E tem outras coisas, a gente sabe que o vinho, quando fala em vinho na Bíblia também, nem sempre está falando do vinho alcoólico, porque existe o vinho novo, que é esse suco de uva que nós usamos para a ceia do Senhor, ele é vinho também, porque vinho é suco da uva, quando você espreme a uva e sai aquele suco, é o vinho, mas só que antes dele ser fermentado, ele não tem álcool, mas ele é vinho também, ele é o vinho novo, né? Então Paulo está falando isso porque esse vinho, né, esse suco da uva é um bom alimento. Mas o contexto aqui é que Paulo estava preocupado, Paulo estava longe, Paulo estava inclusive na prisão, quando escreveu para Timóteo, mas ele estava preocupado com Timóteo lá, que estava exercendo a função de pastor, e falou para ele, olha, cuida aí da sua saúde, né? Cuida aí do seu estômago. Paulo, ele não trabalhava sozinho,
né? Ele sempre estava acompanhado, ele sempre queria alguém com ele. Primeiro ele foi com Barnabé e João Marcos, depois quando ele teve um certo desentendimento ali com Barnabé, aí foi o Silas, né? O Silvano, que era o apelido Silas, foi com ele e outras pessoas. Então Paulo sempre estava acompanhado ali de uma equipe. Então o apoio dessa equipe, Lucas, né, fez parte dessa equipe, o Lucas que escreveu o livro de Atos, né, e muitos outros. É bom estar numa equipe, trabalhar numa equipe, porque quando a gente está em equipe, cada um colabora com o seu dom, porque as pessoas não têm todos o mesmo dom. Uns sabem fazer melhor uma coisa, outros sabem melhor fazer outra coisa. Então, quando está uma equipe, o trabalho é melhor, né? Isso vale também até para quando a gente fala em coisas seculares, né? Vou falar aqui de um exemplo secular. Tem uma banda muito famosa, que ficou famosa aí nos anos 60, que é The Beatles, né? Muita gente ainda ouve, né, as músicas deles, são músicas, eles dizem que são imortais, né? Mas um dia vai morrer, né? Quando Jesus voltar, vai morrer. Mas por enquanto pode dizer que é imortal, né? Mas essa banda, muita gente idolatrava, né? E é uma banda realmente, se você ouvir as músicas, são músicas muito cativantes, né? As músicas deles. Mas e eles tinham muito talento, né? Eram 4 integrantes, né? E tem uma história interessante, porque o Ringo Starr, que era o baterista dessa banda, ele não estava no começo da banda. Ele veio depois, para substituir o baterista original, que era o Pete Best. Esse Pete Best, que era o baterista original, antes da banda ficar famosa, ele foi dispensado por causa do temperamento dele. Acho que ele era muito explosivo, brigava, né, e tudo. Ele foi dispensado da banda e aí foi contratado o Ringo Starr. Então o Ringo foi no meio do caminho. E o Ringo, ele era assim uma personalidade mais calma, ele era mais tranquilo e ele então ajudava na integração da equipe. Então o Ringo, ele não era um baterista muito bom. O Pete era melhor do que ele, o Pete Best, né? Ele era um baterista melhor. Muita gente que ouviu, né, as músicas quando o outro era baterista, fala o baterista era melhor. O Ringo fazia o básico lá, mas, né? E o Ringo também não cantava muito bem. A voz dele, o timbre da voz dele não era muito agradável, igual o do McCartney, né? Do Paul McCartney, do John Lennon e o outro era esqueci o nome dele agora, fugiu. Mas eles tinham uma voz, né? Eles sempre revezavam ali. Mas o Ringo, então, a função dele como estabilizador do grupo era muito importante. Então vocês percebem aí a importância desse trabalho em equipe. E uma das músicas, só tem uma música que eu saiba que o Ringo cantou como vocalista principal, porque eles eram assim, eles revezavam, né? Às vezes era o Ringo, às vezes era o Lennon, às vezes era o McCartney, às vezes era eu vou acabar lembrando outro nome lá. Mas o Ringo não, o Ringo só ficava lá na bateria, ajudava um pouco no vocal, mas ele não era o principal. Mas tem uma música que ele foi o cantor principal. E nessa música, eu acho que fizeram essa música especialmente para ele, eu vou traduzir aqui de forma livre, né, o que diz a música, diz assim: o que você pensaria se eu cantasse desafinado? Você se levantaria e cairia em cima de mim? Me dê ouvidos, cantarei uma música para você, e eu vou tentar não sair do tom. Eu consigo com uma pequena ajuda dos meus amigos. Eu fico motivado com uma pequena ajuda dos meus amigos. Eu vou tentar com uma pequena ajuda dos meus amigos. Então é assim que ele cantava, essa era a letra, né? Se referindo justamente a isso, que ele tinha essa dificuldade de cantar, mas os amigos ali em volta ajudando, ele conseguia. Então, irmãos, para desenvolver um bom trabalho, seja um trabalho secular, ou seja, um trabalho na igreja, trabalho para Cristo, aliás, tudo que a gente faz deve ser para Cristo, até mesmo o nosso trabalho secular, né? É importante ter uma pequena ajuda dos nossos amigos, sempre.
E Paulo tinha isso em Silas, Timóteo, Lucas, Barnabé, João Marcos e todos os que o acompanhavam, Áquila, Priscila. Isso era muito importante para que ele fosse impulsionado, para que ele não desistisse do seu trabalho, porque não era fácil o seu trabalho. Provérbios 18:1 diz que o solitário, ele busca o seu próprio interesse e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. O terceiro motivo que sustentou e impulsionou Paulo para que ele não desistisse do seu ministério é a própria resistência dos judeus. Uma coisa que a princípio poderia ser entendido como negativa, né? Porque quem gosta de pregar para uma plateia rebelde, uma plateia que fica rebatendo o que você está falando, que fica blasfemando contra você, era assim que Paulo pregava, né? Ele pregava para os judeus primeiramente, mas os judeus sempre acabavam contradizendo e discutindo com ele e negando-se a ouvir, né? Então aqui no versículo 6, Atos 18:6, diz que opondo-se eles, né, ou seja, os judeus ali na sinagoga, e blasfemando, Paulo ele sacudiu as suas vestes, né, e ele falou: sobre a sua cabeça, sobre a vossa cabeça está o vosso sangue, eu dele estou limpo, a partir de agora eu vou para os gentios. Então parecia que Paulo estava desistindo, né, desistindo dos judeus, falando: olha, acabou, né? Eu não vou mais pregar para vocês não, porque vocês estão blasfemando, vocês estão, né, contradizendo e resistindo, então eu já estou limpo, eu já falei o que eu tinha que falar e agora é com vocês, né? O sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês e eu vou falar para os gentios. E ele foi pregar para os gentios que ouviam Paulo com maior atenção. Então parece estranho que, né, obstáculos e dificuldades assim, em vez de atrapalhar, acabam impulsionando o ministério. Mas é isso que aconteceu, né? Paulo foi impulsionado pela rejeição dos judeus, ele acabou sendo impulsionado a pregar com mais força ainda para os gentios, a continuar o seu trabalho. Paulo, ele diz em Filipenses 1:12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, Paulo, quando escreveu isso, estava numa situação bem difícil, estava preso, e ele disse: olha, não fiquem preocupados. Ele se preocupava com as pessoas que estavam fora, né? que iam pensar o que estava acontecendo com Paulo, coitado do Paulo. E Paulo falava: não se preocupem comigo, né? Porque as coisas que estão acontecendo, em vez delas me desanimarem, antes elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. É isso que ele diz em Filipenses 1:12. Paulo, apesar de ele ter abandonado a pregação aos gentios, não abandonou, né? Ele abandonou ali os de Corinto, mas ele continuou pregando. Quem quisesse ouvi-lo era só acompanhá-lo, né? Ele ia continuar pregando em outro lugar e muitos o acompanharam. Inclusive o chefe da sinagoga lá de Corinto acompanhou Paulo, né? E foi para onde Paulo estava pregando. Paulo, ele não odiou os judeus por causa disso. Pelo contrário, ele diz lá em Romanos 10:1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo continuava orando por eles e continuava sempre, quando chegava numa cidade, sempre procurava primeiro os judeus. Então ele não desistiu e a rebeldia dos judeus foi até um incentivo. Ele cita lá em Romanos 10:19, ele fala: olha, Moisés já dizia, então lá no começo Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Então ele pregava para os gentios para criar ciúme nos judeus, para que os judeus, então, vendo que os gentios estavam se convertendo, estavam crescendo, eles quisessem também ouvir o Evangelho. Essa é uma estratégia não de Paulo, é uma estratégia de Deus, que lá desde Moisés já falou que ia ser assim, né? Ele está citando aqui um versículo de
do Pentateuco lá, de algum lugar, não sei se é Deuteronômio ou provavelmente Deuteronômio, né? Que Deus disse isso para Moisés. Se a gente for trazer isso para a nossa realidade, a nossa igreja aqui, ela está localizada num bairro nobre da cidade, né? Um bairro de gente rica, de gente esclarecida, né? Até tem uma história bem famosa que quando nós instalamos a igreja aqui, antes de construir esse edifício, né? E fizemos ali os papéis para regularizar diante da prefeitura, com o CNPJ e tudo, a gente precisava passar na região aqui e pedir para as pessoas assinarem um abaixo-assinado, uma espécie de autorização para que a igreja funcionasse aqui. Graças a Deus conseguimos, né? Foi o pastor Alden, o Rui e o Valmir, né? Foram passando lá nos vizinhos e procurando. E num desses vizinhos, né? Que assinou gentilmente lá a autorização, né? Mas ele falou assim: por que vocês querem instalar uma igreja aqui, nesse bairro? Aqui é um bairro de gente pensante. Um bairro de gente pensante, um bairro de gente que pensa, não vai na igreja, né? Não vai querer ir na igreja. Vocês têm que se instalar num bairro mais pobre, né? Então, acho que isso era uma profecia que ele estava fazendo, né? Mas, de fato, né? Aqui nesse bairro pensante, as pessoas não vêm muito na igreja, né? As pessoas passam em frente, veem que há uma igreja aqui, aqui tem uma faculdade de filosofia, antes era a faculdade de filosofia, o nome dessa faculdade era FARF, Faculdade Rio Pretense de Filosofia, Ciências e Letras, né? E por isso nós provocamos eles dizendo assim, bem na frente, né? Jesus Cristo é a verdade, né? Porque eles buscam a filosofia, a verdade, Jesus é a verdade. É um versículo bíblico, né, que diz isso. Mas nesse bairro pensante não tem muita gente. A maioria das pessoas que vem na igreja, eu acho que quase todos aqui, a não ser a Rosanice, que mora aqui, né? Todos nós moramos em outros bairros, né? E viemos de longe. E quando essa igreja já teve mais pessoas, nunca teve muitas, né? Mas quando tinha mais pessoas vinham de outros bairros mais pobres, né? Então é assim, né? As pessoas mais próximas. Eu quando comecei a vir, eu morava 3 quadras daqui. A Tânia é uma das exceções, né? A Tânia é pensante, né? O João também é pensante. Todos nós somos pensantes, né? Mas é isso, né? E às vezes acontece que os mais próximos não nos dão crédito. E às vezes até na própria família, pessoas da própria família, por exemplo, como diz lá em Miqueias 7:6, né? O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então muitas vezes isso acontece conosco. Pessoas que estão mais próximas não dão valor, enquanto as pessoas mais longe, elas dão mais valor. Mas que isso seja, assim como foi para Paulo, né? Essa resistência das pessoas, esse desprezo das pessoas mais próximas, porque quando se fala de judeus, para o Paulo era o povo dele, né? O povo judeu, que Paulo era judeu. Então essa resistência dos judeus, em vez de desanimá-lo, ao contrário, impulsionou ainda mais para que ele continuasse no seu ministério. Então, assim como o serviço de Paulo, né, o ministério de Paulo não era fácil, e ele certamente pensava muitas vezes em desistir, mas ele não desistiu, também nós possamos pensar da mesma forma, né? Possamos então aproveitar aí o companheirismo das pessoas, né, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, possamos aproveitar aí o apoio da nossa equipe, porque nós somos uma equipe, né? Nós somos, cada um tem o seu dom, cada um sabe fazer uma coisa melhor do que o outro, e assim nós nos completamos. E também até a própria resistência das pessoas, às vezes até dos nossos próprios familiares, às vezes até na própria igreja, dentro da própria igreja, e né, dos nossos vizinhos pensantes aqui, nós possamos então, em vez de desanimarmos, que isso nos impulsione ainda mais
para fazermos igual o pastor João dizia, né? Não desista. O pastor João não desistiu, ele faleceu em 2018 e até o fim ele continuou servindo o Senhor. Assim como a mãe dele, a dona Ruth Harmon, também tinha tudo para desanimar, né? Ela ficou paralítica por causa do ministério, né? Porque no ministério ela acabou contraindo a poliomielite, mas mesmo assim ela não desistiu, mesmo na cadeira de rodas, né? Até a morte ela estava servindo o Senhor. Que nós possamos seguir esse exemplo, né? E eu vou finalizar com Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Amém? Então, não desistamos. Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma palavra de oração.